Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1 em diante. A Palavra de Deus nos fala sobre as leis da guerra. Diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo, quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responderem paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém, as mulheres, as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todos os seus despojos, tomará para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las totalmente. Aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás, pois que não o cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. Mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluarte até que esta seja vencida. Meu querido irmão, a palavra de Deus nos falando sobre as leis da guerra. É Deus realmente o Deus da guerra. É Ele quem peleja por cada um de nós e é Ele quem nos dá a vitória. Nestes versículos sagrados, o Altíssimo Deus de Israel enfatiza aos soldados de Israel que a vitória nas guerras não viria de um exército numeroso, armado, muito menos de um armamento potente, mas do Senhor dos exércitos que lutaria por eles e com eles.
aqueles que verdadeiramente confiam em Deus. Não precisam temer o futuro nem as batalhas, pois jamais estarão sozinhos. Contudo, precisam se revestir da valentia e de fé, pois mesmo em desvantagem, vencerão o mal. Pisarão na cabeça de Satanás, seus amigos e seus adeptos. Basta obedecer a Deus, a palavra de Deus e sua doutrina. Só os violentos na fé se apossam do reino de Deus e tomam ele à força, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Os covardes se excluem dele por não suportarem as leves e momentâneas tribulações da vida, como está escrito no livro de 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 17, e também Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas o versículo sagrado ainda nos fala sobre o homem medroso. Os temores perturbam tanto a mente de uma pessoa, de um homem, que podem se propagar e contaminar quem está à volta, meu irmão. Esse era um dos motivos que impediam o soldado israelita de ir à batalha, pois ali seria um estorvo, como está escrito no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 3. O medo nasce no campo espiritual e provém da dúvida. Aqueles que estiverem submetidos a esse sentimento perderão, meu irmão, perderão suas lutas e carregarão como marca a falta de confiança em Deus Jeová no Altíssimo. Em vez de temer, revigore-se, meu irmão, com a fé, a única arma capaz de tornar você um vencedor, meu irmão. Mas vamos continuar lendo a palavra de Deus agora, no capítulo 21 do livro de Deuterônimo, do versículo 1 em diante, que nos fala sobre a expiação por um homicídio desconhecido. A Bíblia diz assim: Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para possuí-la, se achar um morto caído no campo, sem que saiba quem o matou, então sairão os teus anciões e os teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais próxima ao morto, os anciões da mesma cidade tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo. E os anciões daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E pela sua palavra se decidirá toda a demanda e todo o oferimento. E todos os anciões da mesma cidade mais próxima ao morto lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Se propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgatastes, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor, diz a palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã e meu querido ouvinte. Mas antes vamos explanar o livro sagrado de Gênesis, capítulo 20, versículo 19, onde Deus diz para não destruir o arvoredo. O Altíssimo Deus Jeová, que criou o ser humano e o designou, meu irmão, para ser administrador dos seus bens. Ele ordena que as árvores frutíferas não sejam cortadas de forma nenhuma, para que não falte alimento ao homem. Dessa forma, Deus ensina que a natureza deve ser preservada, para que permaneçam as condições de vida no planeta, meu querido irmão, minha querida irmã e ouvinte. Mas agora, o versículo sagrado nos fala sobre o filho obstinado e rebelde, meu querido irmão, minha querida irmã e meu querido ouvinte. Glórias a Deus, aleluias. Lá no versículo
livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 ao 21, acerca dos filhos desobedientes. A palavra de Deus diz assim: quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde, obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal de meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá. Então este versículo sagrado, irmãos, fala sobre o filho obstinado e rebelde também. Glórias a Deus, aleluia. Quantos filhos obstinados e rebeldes nós temos nos dias atuais, né, meu irmão? Quando um pai chega ao ponto de entregar o próprio filho à justiça, é porque já se esgotaram todos os recursos necessários para continuar lutando por ele. Em muitos casos, os inúmeros conselhos, a boa educação não tiveram nenhum proveito. Temos visto bons pais que já não sabem mais o que fazer para abrir os olhos do filho rebelde, da filha rebelde, viciado ou perdido em drogas. Alguns até perdem a cabeça e espancam os filhos, porém nada disso funciona, meu irmão. Somente a oração fervorosa, aliada a uma ação de fé, tem o poder de mover as mãos do Todo-Poderoso para transformar totalmente a natureza ruim de uma pessoa. Mas vamos fazer a leitura da palavra de Deus, livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo de 10 em diante. O versículo que nos fala acerca da mulher prisioneira, diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois chegarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Glórias a Deus, aleluias. Deus seja louvado. Querido irmão, agora vamos fazer a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15 ao 17, que fala sobre o direito do primogênito. A palavra de Deus, a palavra de Jesus diz assim: quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é primogênito? Mas ao filho da desprezada reconhecerá como primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura dele. Meu querido irmão, agora vamos fazer a leitura da palavra de Deus, livro de Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra de Deus diz assim: Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque, e tu lhos restituirás. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas roupas. Assim farás também com toda a coisa perdida, que se perder de teu irmão, e tu a achares, não te poderás omitir. Se vires o jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, caídos no caminho, não te desviarás deles, sem falta o ajudarás a levantá-los.
Agora o versículo 5 fala de diversas leis. Diz assim: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Meu querido irmão, a palavra de Deus nos fala sobre a identidade do ser humano que deve ser preservada. Naquela época, homens e mulheres vestiam túnicas. O que diferenciava as vestes masculinas das femininas eram apenas algum tipo de acessório, como manto, cinto ou talvez as cores. Homem e mulher são criaturas de Deus constituídas de diferenças que devem ser evidentes em seu modo de viver, se portar e se vestir também. Isso significa que todos devem se vestir como tal, o homem como homem e mulher como mulher, glórias a Deus, aleluias, obedecendo às regras rígidas de vestuário que vem de Deus, meu querido irmão. Isso é uma doutrina. No entanto, precisam ser criteriosos quanto às tendências seculares que muitas vezes ultrapassam o bom senso e mostram um caráter totalmente inverso ao do Altíssimo, onde homem se veste como mulher, mulher como homem. Isso está tudo errado e contrário à palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã e meu querido ouvinte também. Glórias a Deus, aleluias. Vamos continuar fazendo a leitura da palavra de Deus, livro de Deuterônimo, capítulo 22, do versículo 5 em diante. Diz assim: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com um passarinho ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem.